Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 13 de fevereiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Aqui na parte inferior desse vídeo você pode passar o mouse aqui em cima de inscreva-se, da imagem inscreva-se, para que você possa se inscrever gratuitamente aí no canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se também de assistir aos vídeos de aprendizado existente aqui dentro do canal. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão de compra e venda, clica no card que está aparecendo aqui para você e siga os procedimentos. Você vai poder testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período, recebendo aí todas as orientações, recomendações, informações relevantes durante o pregão no seu celular ou no seu desktop. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar. E as ações eu vou falar sobre PTR4, Vale 3, CROT 3 e RBR3, USIN 5, VVR3, BBAS3, CCRO3 e LREN3. Ibovespa no dia de hoje, tá aqui fora do Ibovespa. Ibovespa no dia de hoje, queda de 0,57%, que eu comentei na videoanálise de ontem no radar de hoje, das 10h45. Seria importante o Ibovespa se manter acima dessa média móvel de 3 períodos, um sinal um pouco mais positivo. Mas ainda existe, vamos dizer assim, uma esperança ali no fim do túnel do Ibov se manter acima desse patamar aqui, que era um patamar de suporte, que virou um patamar aqui de resistência e agora pode funcionar novamente como suporte, uma região aqui por volta dos 95.485 a 95.443. Então essa seria a principal zona de suporte nesse momento para o Ibovespa. Depois disso teria essa outra região aqui, na casa dos 94.400, arredondando, e abaixo disso o suporte no 93.507. Lembrando, se o Ibovespa gerar a confirmação desse topo descendente, que aí já está em tendência indefinida e continuaria na tendência definida, mas se perder esse fundo aqui anterior, isso seria o sinal de tendência de baixa de curto prazo para o índice Ibovespa. E o sinal de topo descendente virá após perder a mínima de hoje, 95.388. Futuros, vamos para o mini índice. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha. Eu agradeço de imediato aí por prestigiar o meu trabalho. Mini índice caindo pouco no pregão de hoje, menos 0,1%, está se recuperando aqui, deixando a sombra inferior. Se a gente recorrer aqui ao gráfico de 60 minutos, temos aqui o final da tendência de alta, vinha aqui com topos e fundos ascendentes no G60, anulou essa tendência de alta, veio aqui para cima, proporcionou topo descendente, ou seja, a tendência está indefinida, mini índice abaixo desse patamar para o próximo pregão, ou seja, mini índice abaixo de uma região de 96.570 a 615 a 570, abaixo dessa região aqui, abriu caindo, proporcionou topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos abaixo desse patamar, mas para se buscar a operação de venda. Mini índice retornou para cima desse patamar aqui, ou seja, eu vou arredondar aqui em cima dessa máxima desse candle anterior, 97.040, que seria aqui 96.995, mas se voltar para essa região acima de 96.995 a 97.040, abriu aqui para cima, fica mais para se buscar justamente a operação de compra de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, dia de hoje de forte alta, reverteu a formação, reverteu não completamente, né? Anula completamente se superar lá os 3.779,50. Mas conseguiu aqui anular, devolver a queda do pregão de ontem. Então, o pregão de hoje com alta de 1,28%, alta expressiva no dólar. Gráfico de 60 minutos, que isso significou? O final de uma tendência de baixa e basicamente retomando aqui a chance de ter uma tendência de alta. Está em cima desse gap aqui, que pode ainda ter o fechamento aí para baixo, faltando ainda mais uns 7 minutos para fechar o pregão para o dólar. Então, podemos ter aqui dólar vindo até fechar abaixo dos 3.761, que foi o fechamento de ontem. Então é o desafio aqui fechar acima desse patamar. Fato é, se o dólar abre subindo, fica um risco um pouco maior para as operações na ponta compradora, de fundo ascendente ou de pivô de alta, principalmente pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ficaria um pouco mais para compra de fundo ascendente após uma correção um pouco maior no gráfico de 10 ou de 5 minutos para buscar ainda algo mais aqui para essa região de resistência mais acima na faixa ali dos 3.770.
Então 3.770 e o ponto mais alto 3.779,50. Abriu aqui subindo, gerou perda de mínima ascendente aqui do gráfico de 60 minutos ou no gráfico de 30 minutos, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixa no gráfico de menor periodicidade, 10 ou 5 minutos. Da mesma forma, se também abrir caindo aqui, seriam das alternativas de venda, mas me interessaria mais se fosse, esticasse um pouco mais esse movimento, entrasse mais na zona de resistência para se trabalhar na expectativa de correção no preço no tempo e aí sim apoiando mais a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Partindo agora para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou aqui, vai apresentando uma alta de 1,28%, apresentou, já fechou aqui, saiu do leilão, a alta de 1,28%, candle aí de indefinição em cima da resistência, mas já conseguiu superar a máxima da semana anterior, que era a semana de queda. Então a Petro, a gente está dentro de uma posição comprada na ação, segue aí sem nenhuma alteração nesse momento, espero que ela consiga realmente ganhar mais e mais força aqui para cima a favor da nossa entrada. Então, ativo aí, por enquanto, teve um bom fechamento. É algo semelhante a isso aqui, ou seja, o fechamento de ontem, se a gente considerar o fechamento, a abertura do pregão aqui, a partir do fechamento de ontem, a gente teve um candle de alta que parou ali, freou na resistência. Olhando agora para a Vale 3, resistência, só para mencionar, a resistência é essa na faixa ali dos 26,05, foi o fechamento de hoje, a 26,12, zona de resistência imediata para ação, mas que já oscilou acima. Depois disso, vamos falar de Vale 3, que fechou o pregão de hoje. Ainda não fechou, está no leilão de fechamento, mas está apontando com a alta aqui no pregão de hoje de 2,26%, dentro do movimento de subida, batendo ali em cima da média móvel exponencial 3 períodos. Vamos dar uma olhada aqui no leilão da Vale, 45,49, está para puxar um pouco mais para cima e fechar acima da média. Então o ativo está dentro de um movimento de subida, caminhando para a região aqui de principal de topo descendente, pelo menos na minha avaliação, que é essa aqui, ou seja, uma região de resistência 46,60, 47 e 44. No gráfico intraday, movimento forte de subida e começou um processo de correção. Me chama a atenção na Vale 3 para entrar comprando, se ela abre o pregão aqui caindo, vem aqui embaixo e gera a sinalização de um fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, daria para se arriscar alguma operação de compra, ou seja, ter uma correção maior desse movimento de subida aqui, tendo essa correção maior e ela não indo muito para baixo, possibilidade de arriscar uma operação de compra. A outra alternativa, se ficar patinando mais tempo aqui, seria também de pivô de alta no rompimento de 45,99 para entrar na possível compra de curtíssimo prazo, mais para um gráfico de 60 minutos mesmo, na Vale 3. Tentando pegar um movimento de alta no gráfico de 60 minutos. Na CROT 3, o dia de hoje foi de saída da nossa posição comprada. Ela tinha gerado aquele candle no pregão de ontem, abriu o pregão aqui tentando subir e não conseguindo se sustentar acima das médias. Depois perdeu força, stop foi reposicionado para baixo, basicamente isso aqui é o gráfico de 60 minutos, para baixo da mínima do pregão de ontem. Depois que ela fez aqui esses três movimentos aqui, praticamente 3 candles para baixo, iniciou o quarto candle já subindo, gerando esse movimento de subida, ou seja, se gerasse o topo abaixo do topo anterior e considerando que estava ali na zona de resistência do gráfico semanal, optaria por encerrar essa posição. Então essa posição foi encerrada aí na perda dos 11,26, passando os dados aqui desse encerramento, uma saída com perda de 1,66%, e isso representou uma redução de 0,2% no capital total. Depois disso, vamos falar aqui de IRBR3, que fez um candle ruim no pregão de hoje, queda de 2,41%. O stop está reposicionado, o stop de proteção está aqui abaixo dessa mínima. Se perder a mínima também desse pregão, é um dos pontos de possível saída dessa operação, ou seja, aumentaria a chance de poder ter um movimento para baixo, algo a ser visto aí no próximo pregão. O stop poderia ser reposicionado para R$ 90,53 em IRBR3, ou seja, stop de proteção, logicamente, se não abrir com gap de baixa, mas já seria uma operação com lucro na IRBR3. Uzi Minas, ativo ainda que chama a minha atenção para compra, apesar da tendência de baixa, depois desse movimento aqui, essa parada entre essas médias, se conseguir terminar um pregão para cima de toda essa região que ela tem aqui, pesada de resistência, são 2 topos anteriores, aí uma sequência de testes nessa região de fundo anterior e agora funcionando novamente como resistência, ou seja, realmente um patamar, uma faixa de preço bem relevante para Uzi Minas. Essa ação acima desse patamar, ali em torno dos R$ 9,72, melhor ainda se fechar acima de R$ 9,80 um próximo pregão, por exemplo,
abriria a possibilidade de arriscar uma compra, mais para o fechamento de um pregão aqui para cima, com stop para baixo da mínima deste candle, deste dia. Seria uma das estratégias de possível compra nessa ação. Nesse momento onde ela se encontra, não me levaria a compra. Essa entrada seria um pouco mais também motivada, porque o gráfico semanal que está em tendência indefinida poderia trazer justamente o que? Um fundo ascendente e a possibilidade de entrar no movimento de alta para restabelecer uma tendência de alta de médio prazo nessa ação. Vamos então para a VVR3 via varejo, que proporcionou aqui um topo descendente no pregão de hoje, mas o que eu observo nessa ação é a possibilidade de uma compra se ela fizer algo aqui nesse sentido. Ou seja, no próximo pregão, gerar aqui um candle fechando para cima de 5,64, me animaria para entrar comprando a VVAR3, ou seja, baseado no cenário de prazo maior, principalmente se a gente olhar para o gráfico mensal dessa ação, gerou um forte mês de alta, podendo iniciar todo um processo aqui de subida. Então, considerando também toda a força que foi apresentada nesse movimento de subida, a queda aqui, depois que caiu, tentou subir, bateu na resistência, gerou aqui essa sinalização de baixa, mas com uma certa fraqueza, no sentido de vários candles aqui de lado e depois para gerar esse movimento mais não tão forte para baixo. A reversão desse movimento apoiado no cenário de prazo maior me animaria um pouco mais para entrar comprando via varejo. Banco do Brasil, queda de 2,27%, BBS3 apresentou um forte candle de baixa, não devolveu completamente a alta do pregão anterior. E dentro do gráfico de 60 minutos, se vier um pouquinho mais para baixo, gerar aqui algum candle de força a partir do próximo pregão, possível operação de compra em BBS3 usando o gráfico de 60 minutos para essa entrada. Mas por enquanto ainda não teriam entrada de imediato na ação. CCRO3, agora ativos que estão gerando a sinalização um pouco mais negativa. Está dentro de um movimento de correção no gráfico semanal. Gerou aqui a confirmação de um topo descendente, depois de ter refugado aqui duas vezes, duas sombras inferiores nos pregões anteriores. Faz um candle aqui de basicamente desse topo descendente, aumentando a probabilidade de ter até uma tendência de baixa de curto prazo. Inclusive até com um padrão gráfico que se assemelha aqui, bem parecido com ombro, cabeça, ombro. Que se perder essa linha de pescoço, ou seja, basicamente se gerar o pivô de baixo, além de entrar em tendência de baixo, projetaria de acordo com esse padrão a altura aqui desse movimento de subida aqui para baixo, da partir do rompimento aqui seria a projeção de queda em cima aí de CCRO3. Então ativo por enquanto com viés mais baixista no curtíssimo prazo. Só volta a ter um cenário um pouco mais positivo novamente para o ponto comprador. Isto é, se voltasse logo para cima dessa região aqui que ela respeitou como resistência, uma região de gap de baixa, respeitando inclusive a máxima desse candle anterior sem conseguir fechar acima. Além de CCRO3, temos aqui para falar de lojas REN, LREN3, que também gerou um sinal de topo descendente, um engolfo de baixa no gráfico diário, tentou aqui subir daqui para cá, depois de um bom candle fechando no pregão de ontem, voltando para cima desse patamar, não conseguiu se sustentar acima, não conseguiu gerar uma sinalização positiva até no gráfico de 60 minutos acima dessa faixa de preço aqui, principalmente acima de R$ 43,91. Então o ativo gera um candle forte para baixo, aumentando a probabilidade de se ter movimento de queda. A perda também desse fundo anterior de 42,55 confirmaria um pivô de baixa. E, coincidentemente, se olharmos também para o gráfico diário da LRN3, lojas N, isso aqui também seria algo semelhante a um ombro, cabeça, ombro, ombro e cabeça aqui. Ombro, cabeça, ombro, padrão gráfico que simboliza aí a reversão de tendência e traz a chance de se projetar a altura desse movimento aqui lá da máxima da cabeça, da máxima da tendência anterior de alta, até o ponto que liga aqui essa linha que liga os dois fundos, que proporciona aqui os ombros, né? Então a gente teria aí a projeção de baixa dessa altura aqui para baixo, nesses padrões que eu comentei, tanto no CCR3 quanto na LREN3. Mais detalhes sobre esse padrão gráfico tem no meu canal no YouTube. Basta pesquisar sobre ombro, cabeça, ombro dentro dos vídeos do canal que você vai encontrar o que significa esse padrão gráfico. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.